Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais pelos meios digitais, sede bem-vindos. De modo especial, hoje, cumprimento dois grupos que vieram de Lisboa, um do Centro Social Paroquial da Zambuja e a Obra Social do Pousal. Bem-vindos a todos. Também temos connosco um casal que veio celebrar as suas bodas de ouro. Bem-vindos. Caros irmãos, juntos do altar, reunidos em nome do Senhor, para o louvar e bendizer, vamos iniciar a nossa Eucaristia como sempre fazemos, reconhecendo que nem sempre abrimos o nosso coração a esta presença e por muitas vezes na nossa vida, na nossa história, nos vamos afastando do caminho que Ele nos pede. Deixamos de rezar, deixamos de participar nos sacramentos, na vida da comunidade, vamos nos afastando. Por esses momentos, caros irmãos, vamos implorar a misericórdia de Deus para a nossa vida, para que assim, renovados pela força do seu Espírito, possamos aderir a esta proposta que Ele a todos nos faz. É uma proposta de santidade e de felicidade. Em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que santificais os pecadores e alegrais os infelizes, confirmai em nós a obra da vossa graça, para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram justificados pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então, decidiram que Paulo e Barnabé
e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus que tinham abraçado a fé, para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa 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 do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira, vide, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa tudo aquilo que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória do meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixe sentar. Caros irmãos e irmãs, ouvirmos a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, versículo 22 a 31, percebemos que a vida das primeiras comunidades cristãs não estiveram isentas de problemas nem de conflitos. Esta história dos problemas e dos conflitos está desde a origem. Neste caso, o problema surgiu quando alguns judeus convertidos a Jesus queriam manter a prescrição e a observância judaica da antiga religião da circuncisão. Para estes novos cristãos, quem desejasse seguir a Jesus e tornar-se assim cristão, teria de observar rigorosamente a circuncisão, pois sem ela não teriam acesso à salvação. O que é que isto fez nestas comunidades? Provocou um grande conflito e uma grande discussão junto de dois grandes missionários. Foi Paulo e Barnabé. Estes homens anunciaram a boa nova de Jesus aos gentios, àqueles que não tinham religião, que não acreditavam. E então, de forma a resolver esta situação, os discípulos Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém para consultarem os apóstolos, aqueles que tinham andado com Jesus, e a restante comunidade de Jerusalém. A leitura de hoje apenas nos diz que os apóstolos e os sacerdotes se reuniram para examinar o assunto, este problema. Mas nós sabemos hoje em dia sabemos que deste diálogo fraterno entre irmãos surgiu uma solução segundo o Evangelho. Como sabeis, essa obrigação deixou de ser necessária. Pois então, hoje em dia, nos nossos dias, surgem no seio da Igreja problemas e discussões. Algumas delas ameaçam até a unidade. Deste modo, esta forma sinodal
de proceder da primeira comunidade cristã, da comunidade primitiva, é um bom exemplo para os cristãos do século XXI, de como se deve lidar com as divergências que possam surgir no seio da Igreja. Qual é a solução? É aquela que ouvimos. A solução deve passar sempre pelo diálogo fraterno e pela escuta, tendo presente sempre o mandamento novo de Jesus e a tradição da Igreja, porque o que mais importa será sempre alcançar o verdadeiro caminho que Jesus quer para cada um de nós e para as suas comunidades, de acordo com aquilo que foi a vivência de Jesus e a sua pregação. Caros irmãos e irmãs, como sabeis, a Igreja dos dias de hoje vive um grande desafio lançado pelo Papa Francisco. Ele quer uma Igreja com estilo sinodal, por uma Igreja sinodal. Desafiou-nos a cada um de nós e a todos e a todas as comunidades, de forma a participarmos de forma mais plena, ativa e interessada na vida e na missão da Igreja. Para quê? Para encontrarmos juntos as soluções para os grandes desafios que o mundo de hoje nos apresenta. Este modo de proceder, este caminhar juntos, esta sinodalidade, não é uma resposta às dificuldades que a Igreja vive no presente, mas é uma parte constitutiva, faz parte da Igreja agir assim. É um modo de proceder. Hoje, na primeira leitura que ouvimos, está bem presente a consulta que estes dois discípulos foram fazer à Igreja de Jerusalém, para depois houvesse ali um acordo, uma vontade conjunta. Caros irmãos, esta dimensão é fundamental para a Igreja de hoje. Outra dimensão fundamental para a Igreja de hoje é a que está, ou que nos é apresentada no Evangelho. E qual é essa dimensão? É a união com Jesus. É a união com Jesus. Sem esta união, nunca seremos verdadeiramente cristãos. Nunca. Pois sem este encontro pessoal e íntimo com o nosso Mestre, vivo e ressuscitado na nossa vida cotidiana do dia a dia, onde aparecem as grandes dificuldades, as grandes em que nós temos que dar resposta, se não fizermos esta experiência de intimidade com Cristo, não podemos, de facto, ser cristãos. Não somos cristãos. Somos batizados, mas corremos o risco de não sermos cristãos, verdadeiramente. O nosso batismo pode ser meramente um assento num registro, num livro de um cartório qualquer. Somente isto. Porque ser cristão é viver Cristo, viver o seu Evangelho, proceder no nosso dia a dia de acordo com a sua palavra, de acordo com a forma como ele viveu. E como é que ele viveu? No meio da adversidade, sempre com coragem e com determinação para levar a sua cruz e dessa forma cumprir a sua missão. Quem afirma esta realidade da união com Cristo é o próprio Jesus, que nos diz no Evangelho que acabámos de ouvir as seguintes palavras: sem mim nada podereis fazer. Repito, sem mim nada podereis fazer. Para explicar esta mensagem, Jesus vai retirar um exemplo que era percebido à época, um exemplo retirado da vida agrícola, mas com certeza hoje em dia ainda conseguimos perceber muito bem o que ele estava a tentar transmitir aos seus discípulos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Não há fruto se não houver esta união entre a videira e o ramo.
É por isso que Jesus, ao longo da sua pregação e nesta passagem com maior vigor, insiste da necessidade dos discípulos estarem unidos ao Mestre. Diz-nos ele: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Caros irmãos e irmãs, esta dependência de Jesus não é humilhante, não, nem nos rouba a liberdade. Ela liberta-nos da escravidão. Pelo contrário, é esta dependência que todos nós necessitamos, permanecermos juntos, fiéis ao Senhor. Também, neste caso, o que estamos a falar é de amor. Então somos chamados, hoje em dia, a vivermos unidos a Jesus, através da oração, uma oração íntima, dialogal com o Senhor, mas também na escuta atenta da sua palavra. Todos os dias, escutar um pouco da palavra de Deus. Podemos utilizar várias plataformas. Por exemplo, hoje em dia os jovens podem utilizar várias apps em que lhes dão acesso ao Evangelho diário. Mas também participar na vida da Igreja, participar na paróquia, juntamente com a comunidade. Então, só assim, desta forma, podemos compreender o significado mais profundo destas palavras que ouvimos no Evangelho. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e ser-vos-á dado. Chamo agora este casal que vem celebrar as suas bodas de ouro aqui para a frente. Então temos conosco a Senhora Maria Glória Pinto Montinho e o Senhor José Rodrigues Rato. Bem-vindos. Vamos celebrar então as bodas de ouro, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel. Desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Então podeis... O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, o santuário alegra-se com esta vossa renovação do compromisso matrimonial e oferece-vos este símbolo, que é o símbolo que melhor diz o que se passou aqui em Fátima, um coração. O coração cheio de Deus, o coração imaculado de Maria. Levai para os vossos lares e rezai para que também este coração seja para vós caminho, meio e caminho para atingirem Deus.
Irmãos, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério, dizendo cheios de alegria: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem para o futuro, para que escutem os sucessos dos apóstolos, oremos. Pelo povo hebreu que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo ilumine, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Cristo, e peça ao Pai que os lave das impurezas, oremos. Por todos aqueles que Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Pelos cristãos mais comprometidos da paróquia, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantastes, limpando-a como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste monte. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer com alegria e esperança, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos um bom almoço e uma feliz peregrinação. Despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.